Se isso aqui é o tálamo qual é o limite do tálamo? O tálamo ele vai o quê? Você passa uma linha, você tem um suco que vai do forame interventricular ao forame de Monro, ele vem em direção à parte cranial do aqueduto cerebral. A esse suco se chama de suco hipotalâmico. Para cima do suco hipotalâmico eu tenho o tálamo. Para baixo do suco hipotalâmico e em continuação macroscópica com mesencéfalo eu tenho o subtálamo. E abaixo do suco hipotalâmico, sem continuação direta com o mesencéfalo, eu tenho quem? O hipotálamo. Então o hipotálamo é o quê? Ele vai da onde? Ele vai dos corpos mamilares até o quiasma óptico. Já a fossa interpeduncular não é, não é hipotálamo. A fossa interpeduncular ela é o quê? Subtálamo. Então é isso, você passa uma linha imaginária. Uma linha imaginária não, você tem um suco que vai do forame interventricular, o forame de Monro, a parte cranial do aqueduto cerebral. Esse suco nós chamamos de suco hipotalâmico. Daqui para cima, tálamo, daqui para baixo, sem continuação direta com o mesencéfalo, anatômica macroscópica direta, eu tenho o hipotálamo, com continuação macroscópica direta com o mesencéfalo, eu tenho o subtálamo. Então é isso que a gente tem que avaliar. Então subtálamo e hipotálamo. Então o hipotálamo ele vai da onde? Dos corpos mamilares. O que eu teria aqui? Tuber cinéreo, fossa interpeduncular com ásteo pedúnculo hipofisário. E minha parte mais anterior eu tenho o quiasma óptico. Por isso que o assoalho, o piso do terceiro ventrículo, ele vai do quiasma óptico até onde? Até onde? O forame, o limite inferior do piso do terceiro ventrículo. Na superfície inferior. Ele vai da onde? Do quiasma óptico a quem? Aos corpos mamilares. Então o que nós temos aqui? O tálamo é a cabeça do tronco encefálico. Então os ventrículos laterais se dispõem o quê? Ao redor do tálamo. Passa o próximo, Leonardo. Ele vai se dispor ao redor do tálamo. Então isso aqui, olha o tálamo novamente aqui. Passa o próximo. Então o ventrículo lateral se dispõe ao redor do tálamo. Então todo ventrículo lateral, como ele vai se dispor ao redor do tálamo, o que ele vai ter? Qual é o formato dele? Se o tálamo tem um formato ovoide, os ventrículos laterais se dispõem ao redor do tálamo. Se ele se dispõe ao redor do tálamo, o formato do ventrículo lateral é em C. Por que em C? Porque ele se dispõe ao redor do tálamo. Então o que nós temos aqui? Ele se dispõe ao redor do tálamo. Então todo ventrículo lateral vai se dispor ao redor do tálamo. Se ele se dispõe ao redor do tálamo, o que tem? Uma parte do ventrículo vai estar à frente do tálamo. Uma parte do ventrículo vai estar acima do tálamo. Outra parte do ventrículo atrás e posterior, atrás do tálamo. E outra parte do ventrículo vai estar inferiormente ao tálamo. Então, de acordo com a posição do ventrículo em relação ao tálamo, nós classificamos o quê? Anterior ao tálamo, corno frontal, superior ao tálamo, corpo do ventrículo lateral, posterior ao tálamo, átrio e corno posterior do ventrículo lateral, inferior ao tálamo, corno inferior ao temporal do ventrículo lateral. Então é assim que a gente classifica os ventrículos laterais. O formato do fórnix, qual é o formato do fórnix, Luiz? Em C. Porque o fórnix ele faz parte do ventrículo. Ele é uma parede ventricular. Se ele faz parte do ventrículo, ele tem o formato em que, Juan? Em C. Então, toda vez que eu tenho tálamo, eu tenho fórnix. Então, toda vez que eu encontrar o tálamo, eu vou encontrar o fórnix junto. Sempre. Quando eu não tenho tálamo, eu não tenho fórnix. Então, o fórnix, ele apresenta também o formato em letra C. Se eu tenho tálamo e tenho fórnix, os dois, eles caminham lado a lado, certo? Um se sobrepõe ao outro. Se um se sobrepõe ao outro, o que acontece? Quando você tem um se sobrepondo ao outro, você tem o quê? Um espaço. Um espaço que pode ser raso ou pode ser profundo. Entende ou não entende? Sim. Entende? Muito bem. É assim, a ordem como dessa aqui, ó. Assim, raio. Então, tem o quê? Então você tem um espaço, você tem um sulco profundo. Então você tem uma fissura. Só que nessa fissura você encontra o quê? Essa estrutura que é o plexo coroideu. Então por isso você chama de fissura coroideia. Quem? O espaço entre o tálamo e o fórnix.
Então eu só vou ter plexo coroideu quando eu tiver o quê? Tálamo e fórnix, quando eu tiver um espaço entre o tálamo e fórnix. Então o plexo coroideu, ele faz um C ao redor de quem? Do tálamo. Então toda vez que eu tiver tálamo, eu vou ter plexo coroideu. Toda vez que eu tiver tálamo, eu vou ter fórnix. Então aí é que entra o negócio. O quê? O fórnix ele pode estar acima do tálamo, ele pode estar à frente do tálamo, ele pode estar por trás do tálamo e ele pode estar embaixo do tálamo. O fórnix é a mesma coisa do ventrículo lateral. Então ele faz parte de parede de ventrículo. Então eu tenho uma parte que está do fórnix está à frente do tálamo. Como eu chamaria essa parte do fórnix à frente do tálamo? Como que eu chamaria? Vamos lá, Gabi, como que eu chamo a parte do fórnix na frente do tálamo? Como que eu chamo? Coluna do fórnix. Está vendo aqui, ó? O fórnix ele liga quem com quem? Ele liga quem? A amígdala com os corpos mamilares. Estou certo ou estou errado? A amígdala com os corpos mamilares. Certo ou errado? Liga o hipocampo aos corpos. Viu? Os caras que já começam a fazer pesquisa já começam a se exaltar. O hipocampo aos corpos mamilares. Então, o que acontece aqui? Por quê? Então, relaciona o quê? O fórnix é o responsável pela emoção, pela transmissão. Ele comunica a área emocional com o centro o quê? Neurovegetativo do corpo. O hipotálamo é o centro neurovegetativo do corpo. Então, ele comunica o hipocampo, que se relaciona com a emoção, a quem? Ao hipotálamo, que é o centro neurovegetativo. Por isso, Luiz, se você ficar nervoso na hora H, o que acontece? É isso mesmo. Por quê? Porque você pôs a emoção. Por isso você não pode pôr a emoção. Porque ela vai diretamente para o centro neurovegetativo. E todas as funções neurovegetativas se perdem. Por isso que o indivíduo ele fica nervoso, ele faz o quê? Ele quer comer, ele perde o apetite. Então a parte que está à frente do tálamo nós chamamos de coluna do fórnix. A parte do fórnix que está acima do tálamo nós chamamos de corpo do fórnix. A parte que vai estar atrás do tálamo nós chamamos de perna do fórnix ou crura do fórnix. E a parte que está abaixo do tálamo nós chamamos de fímbria do fórnix ou fímbria do hipocampo. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? É sempre o mesmo raciocínio. Por isso que em cirurgia você aplica a anatomia com o mesmo raciocínio. Então, quando você está dentro do ventrículo, por exemplo, o raciocínio qual que é? É a posição do tálamo e do fórnix. E como eu vejo a posição do tálamo e o fórnix na cirurgia? O plexo coroideu. A sua referência anatômica é o plexo coroideu. Por quê? Toda vez que eu tenho tálamo, eu tenho fórnix. Toda vez que eu tenho tálamo e fórnix, eu tenho fissura coroideia. Se eu tenho fissura coroideia, eu tenho plexo coroideu. É a mesma coisa, eu sou o plexo coroideu, ok? Minha mão está batendo, está segurando aqui nessa cadeira e essa mão nessa cadeira. O plexo está preso por uma membrana no tálamo e por uma membrana no fórnix. E essa membrana eu chamo de tênia. E aí eu tenho tênia fórnix, ou tênia talâmica, ou tênia coroideia, você pode falar da tênia talâmica. Então o plexo coroideu, por isso, você sempre abre quem quando você afasta o plexo? A tênia. Por isso você sempre tem 50% de chance de acertar. Se eu tenho plexo coroideu, do meu lado esquerdo eu tenho o tálamo ou fórnix, do meu lado direito é tálamo ou fórnix. Então você sempre tem 50% de acertar. Quando eu estou no ventrículo, o que eu vou buscar? O plexo. Porque eu sei a referência anatômica, eu olho por plexo. E o plexo vai me dar o quê? A posição de onde eu estou. Por quê? Eu sei se eu estou no fórnix, eu sei se eu estou no tálamo. Então, uma parte do fórnix... Essa foi boa do fórnix, né? Você não imaginou, você aprendeu no primeiro ano isso aí ou não? Você falar que sim, você esconde, você fica quieto. Então, o que acontece? Uma parte está à frente, que é a coluna do fórnix. Acima, corpo, atrás, perna, embaixo, fímbria. É a mesma coisa, o que tiver à frente do tálamo, corno frontal, acima, corpo, atrás, átrio, corno posterior, inferior, corno temporal.
Você vê que é sempre, quando você classifica as estruturas, é sempre de acordo com a posição. É sempre de acordo com a posição. Só que o que chama a atenção é que o fórnix, essas estruturas do ventrículo lateral, o que acontece? Elas vão o quê? De medial para lateral. Elas sempre vão de medial para lateral. E isso interfere muitas vezes em quê? Na sua punção ventricular. Muitas vezes você faz a punção com o corno frontal, é um tipo de punção. A punção no átrio do ventrículo lateral é outro tipo de punção, é outro tipo de posicionamento. Por quê? Porque são átrios, são cavidades em posições totalmente diferentes. Então o que nós temos aqui? Ó? Coluna do fórnix. Então o fórnix, ele liga o quê? Os corpos mamilares ao hipocampo. Vocês estão vendo o que aqui? Que ventrículo você está vendo? Seu nome é o? Seu nome é? De onde é? De Argentina. Muito bem. Então, da onde é aqui? Que corno você está vendo aqui? Olha para frente, não olha para os lados, nós não sabemos. Que corno você está vendo? Corno frontal e o que mais? O corpo do ventrículo lateral, o que mais? Lateral. Você vê mais algum ou não? Não. Por que você não vê mais nenhum? Porque ele se lateralizou. Então o átrio e o corno temporal, eles são laterais. Isso interfere em cirurgia, isso interfere em punção. Então ele está se lateralizando. Então os ventrículos laterais, eles vão se lateralizando. Se eles vão se lateralizando, o tálamo, ele é oblíquo. Essa noção que nós não temos do tálamo. O tálamo é uma estrutura ovoide oblíquo, que vai de anterior para posterior, de medial para lateral. A superfície medial é que é reta, que dá uma noção de ser uma estrutura retilínea, uma noção de 2D, mas a gente tem que imaginar o tálamo sempre em 3D. Então, o que acontece? Ele vai jogando lateralmente e posteriormente, mesma coisa, o fórnix se projeta lateralmente. Depois nós vamos ver o núcleo caudado lateralmente, o plexo coroideu lateralmente. Todas as estruturas se projetam de medial para lateral. Certo? Então você sempre tem que ver a posição do tálamo. O plexo coroideu, o fórnix, o núcleo caudado. É tudo em relação ao tálamo. A parte à frente do núcleo caudado em relação ao tálamo eu chamo do quê? Que nós vamos ver, ó, isso aqui, ó, da frente do tálamo. Como é que eu chamo? Cabeça. Depois nós vamos ver. A parte que está em cima do tálamo eu chamo do quê? De corpo. A parte que está atrás eu chamo do quê? De cauda do núcleo caudado. E a parte de trás é inferior. Então é sempre o C, sempre a posição ao redor do tálamo. Passo o dedo aí. Então é sempre a posição em relação a quem? Ao tálamo. Do núcleo caudado em relação ao tálamo, do fórnix em relação ao tálamo, do plexo coroideu em relação ao tálamo. Ou seja, dos ventrículos laterais em relação ao tálamo. É sempre assim que a gente classifica. E nós vamos ver todas as estruturas se relacionam de acordo com a posição do tálamo. Então o que nós temos aqui? Corpos mamilares. Aqui tem o quê? Coluna do fórnix, corpo do fórnix, depois vai ter a perna do fórnix, fímbria do fórnix vai estar lá embaixo. Então o que nós vemos aqui à frente do tálamo? Nós temos o corno frontal. Só que o corno frontal, todos os cornos, eles têm paredes, têm limites. Está entendendo ou não? Sim? Se não entendem, águas, ok? Então, qual que é a parede anterior? Lírica, qual que é a parede anterior do corno frontal? O corno frontal é toda a estrutura, toda a cavidade do ventrículo lateral que está o quê? À frente do tálamo, certo? E aqui, só lembrando que a fissura coroideia é o espaço entre o tálamo e o fórnix. E a fissura coroideia vai de onde até onde? Vai do ponto coroideu superior. Ponto coroideu superior é quem, Caluf? Como que eu chamo ponto coroideu superior? Caluf, como que eu chamo ponto coroideu superior? Como que eu chamo? Forame de Monro. Forame interventricular, forame de Monro. Isso aqui é o ponto coroideu superior. E ele vai até o ponto coroideu inferior, que está imediatamente atrás de quem?
do uncus. Então o plexo coroideu, a fissura coroideia, ela vai do ponto coroideu superior, que é o forame interventricular, o forame de Monro, que é esse espaço aqui, que liga o ventrículo lateral ao terceiro ventrículo, ao ponto coroideu inferior. Então isso reflete o quê? O espaço entre o tálamo e o fórnix. Então o limite anterior e superior do espaço entre o tálamo e o fórnix eu chamo de quê? Forame de Monro, ponto coroideu superior. Ao limite inferior do espaço entre o tálamo e o fórnix eu chamo do quê? Ponto coroideu inferior. Então, do ponto coroideu superior ao ponto coroideu inferior, o que eu tenho? Eu tenho plexo coroide, eu tenho tálamo e fórnix e plexo coroide. Então é o contorno ao redor do tálamo. Então o que nós temos aqui? Então o que tiver à frente do tálamo eu chamo de corno frontal. Qual é o limite anterior do corno frontal? Qual é, Caluf? Qual é o limite anterior do corno frontal? O joelho do corpo caloso. Qual é o limite inferior do corno frontal? Rostro do corpo caloso. Qual é o limite superior do corno frontal? Corpo do corpo caloso. Então é sempre isso. Tudo que tiver à frente, o que eu não tenho à frente do tálamo, Caluf? Plexo coroide. Então o corno frontal ele não apresenta o quê? Plexo coroide. Por quê? Porque eu não tenho tálamo e fórnix. Ele está à frente. O limite posterior do corno frontal, vamos ver. Aí quando você quer saber o limite posterior, você pergunta para quem? Os pediatras. Então os pediatras estão alvoroçados ali na porta. Eu não sei se é pediatra, se é vascular, porque estão mais no vascular que no pediatra. Então, para os pediatras ali do lado, quem que é o limite posterior do corno frontal? O forame de Monro. Então, o limite posterior é o forame de Monro. O limite posterior do corno frontal é o forame de Monro. Então, é isso que a gente tem que ver. Por isso é que você vê em cirurgia. A relação da cirurgia, o que é? Você sempre tem que se basear nisso. Por isso, um dos acessos importantes é quando você tira o rosto do corpo caloso. Eu posso fazer cirurgias transcalosas, transrostrais. Eu tenho publicado isso aqui no Journal of Neurosurgery. Então, o que eu tenho aqui? Como é que eu vejo numa estrutura o corno frontal? Como é que eu avalio o corno frontal? Como é que eu avalio o corpo caloso? Alexandre, o que você avalia no corpo caloso? Se eu quiser avaliar uma estrutura vascular, como é que eu avalio no corpo caloso? Quem que eu vou avaliar? O corpo caloso através de uma estrutura vascular. Eu olho que artéria. O que eu olho? Que artéria que eu olho? Vamos lá. Vamos voltar para o pré-primário. Ao redor do corpo caloso eu chamo de pericalosa. Então, o que nós temos aqui? Por isso que se você sempre avalia o quê? A pele calosa está ao redor do corpo caloso. A pele calosa, voltando, ela está em que suco? Suco do caloso. Suco do caloso é um dos sucos o quê? 100% contínuos. Não é? Consegue de onde é? Então, se é um suco 100% contínuo, quais são os outros sucos 100% contínuos que você aprendeu? Colateral e... Fissura lateral do cérebro, fissura silviana. Suco colateral na superfície inferior basal. Quem mais? Suco parieto-occipital. E o outro é o suco do caloso. São os 4 sucos 100% contínuos. E qual é a diferença? O suco do caloso está entre o corpo caloso e o giro do cíngulo. E o giro do cíngulo. E eu sei qual que é a minha referência anatômica, que isso aqui é o giro do cíngulo, não é o corpo caloso. Olhando para a peça. Qual que é a minha referência anatômica? O seio sagital inferior. O seio sagital inferior, ele está no suco ou no giro do cíngulo. E a pericalosa está no suco do caloso, que é entre o giro do cíngulo e o corpo caloso. E aí a gente classifica a pericalosa baseado no quê? Na posição do corpo caloso. Se ela está o quê? À frente da lâmina terminalis, o que ela é? Eu tenho o quê? A 1 vai da onde? Mano, só para lembrar, vai da bifurcação da carótida da comunicante anterior. A 2 ela vai do quê? Da comunicante anterior ao rostro do corpo caloso. A 3 ela contorna o joelho do corpo caloso.
Aí a 4 ela pode ir do joelho até quem? Ao forame de Mouro. E a 5 do forame de Mouro para trás. Ou eu posso classificar tudo isso aqui como A4 e os ramos transversais como A5. Certo? Então o que nós temos aqui? Como é que você avalia o ventrículo, o corpo do ventrículo? O que eu tenho ao redor do corpo caloso? Eu tenho a pele calosa. Quem que eu tenho abaixo do rosto do corpo caloso? Se o rosto do corpo caloso é o assoalho do ventrículo do corno frontal, quem eu tenho abaixo do rosto do corpo caloso? A cisterna da lâmina terminalis, com um complexo comunicante anterior. A1, comunicante anterior, A2. Então eu tenho que ter a noção, quando eu estou no rosto do corpo caloso, o que eu tenho abaixo do rosto do corpo caloso? O complexo comunicante anterior. Eu vou entrar onde? Na lâmina terminal, na cisterna da lâmina terminalis. Então é isso que você tem que avaliar. Como que eu sei que eu estou no rosto do corpo caloso? Eu estou à frente da coluna do fórnix. Eu estou à frente do plexo coroideu. Eu estou à frente de quem? Do forame de Mouro. Aí eu sei que eu estou aonde? Eu estou no rosto do corpo caloso. Então isso aqui, ó, piso do corno frontal, parede anterior, joelho do corpo caloso. O joelho do corpo caloso, o que eu sei? É parede do corno frontal e é o limite o quê? O limite anterior do joelho, quem que é? A pele calosa. O segmento A3 da pele calosa. O que é muito frequente essa região aqui, ó? É a saída da calosa marginal aqui, ó, que caminha no sulco do símbolo. É um local frequente de que aqui? Aneurismas da pele calosa. E aí você vê abordagens cirúrgicas. Porque o forame de Mouro, para nós, é importante por quê? Qual é a referência do forame de Mouro? Dali para frente, corno frontal. Dali para trás, corpo do ventrículo lateral. Dali para frente eu não tenho plexo. Dali para trás eu tenho plexo. Dali para frente eu tenho o quê? O que eu tenho em forame de Mouro? Forame de Mouro corresponde a quem? Na superfície? Corresponde ao bregma. Do forame de Mouro corresponde ao bregma. Dali para frente, a área motora suplementar, ou giro frontal superior, médio, inferior. Dali para trás eu tenho área motora. Então a referência anatômica, eu sei o quê? Que o forame de Mouro, para nós, ele está relacionado com o quê? Dali para frente eu não tenho área eloquente, dali para trás eu tenho área eloquente. Porque o forame de Mouro, por cima, corresponde ao bregma. O que é o bregma mesmo? A junção da sutura coronal com a sutura sagital. Então eu sei que à frente do bregma eu vou ter o quê? Corno frontal. Atrás do bregma, corpo do ventrículo lateral. Se eu tenho que operar uma estrutura que tenha plexo coroideu no corpo do ventrículo lateral, eu tenho que a cirurgia da onde que é? Do bregma para trás. Então é assim que você vai relacionando. Eu só tenho plexo do bregma para trás. Quem que vai corresponder isso aqui, ó? Se aqui em cima é o bregma, o que eu tenho para o lado aqui, ó? O que eu tenho para o lado? Parede lateral do forame de Mouro. Quem que é mesmo? Se a parede anterior do forame de Mouro é a coluna do fórnix, a parte posterior do forame de Mouro eu chamo de tubérculo anterior do tálamo. Então, à frente fórnix, atrás tálamo. Mas e o limite lateral? Quem que é a parede lateral do forame de Mouro? O joelho da cápsula interna. O joelho da cápsula interna. Então aqui eu vou ter o quê? Joelho da cápsula interna. É por isso que cisto colóide, quando os pediatras vão lá, puxa, o que o doente sai? Hemiplégico, muito bem. Então, o que acontece? Aí nós temos o quê? Aqui o joelho da cápsula interna. Então daqui para frente, ramo anterior da cápsula interna. Daqui para trás o quê? Ramo posterior da cápsula interna. Ou seja, daqui para frente, o que eu tenho aqui? Quem se relaciona com o ramo anterior? Cabeça do caudado. Quem se relaciona com o ramo posterior? O tálamo. Então é isso que a gente vai avaliando.
Então eu sei que aqui, ó, daqui para frente eu tenho ramo anterior, daqui para trás ramo posterior. Você vai fazendo a sua cirurgia. Então, o que nós temos aqui agora? Então, rosto do corpo caloso, joelho do corpo caloso, tronco do corpo caloso. Passo próximo. Qual que é a parede lateral? É a cabeça do caudado. E se vocês olharem aqui, ó, o que o caudado está fazendo? Ele está se projetando o quê? Posterior e lateral. Posteriormente e lateralmente. Então, ó, parede anterior do corno frontal, joelho do corpo caloso, assoalho, piso do corno frontal, rosto do corpo caloso, parede superior do corno frontal, corpo do corpo caloso, limite lateral do corno frontal, cabeça do caudado. Tô certo ou tô errado, Caluf? Tô certo ou tô parcialmente certo? Então, volta um lá. Não sei se fala do negócio, vamos lá. Volta um. Aí você tem o que aqui, ó? Quando você tem a cisterna da lâmina terminais, o que eu tenho aqui? Vou ter um sulco aqui, ó. Sulco subcaloso anterior, sulco subcaloso posterior, área subcalosa. Vai ter um girinho aqui que está atrás, está imediatamente tocando, que é a peça anatômica aqui. A lâmina terminal, que nós chamamos de giro para terminal. Okay? Tudo isso aqui nós chamamos de área septal. Okay? Área septal. Então, o que faltou aqui? Passa o próximo. Passa mais. Ah, não, tá bom, deixa aí. O que faltou na parede do corpo frontal? O braço anterior da cápsula. O braço anterior da cápsula interna é a parede do corpo frontal? Sim ou não? Não. Sim ou não? Faltou o limite medial também. Mas o que faltou de limite lateral? Nós somos lateral. O que faltou? E aí, o que faltou? Gabi, o que faltou, Gabi? Cadê o grupo do México? E aí? O joelho também não. Não. Tô achando que você enganou lá nos Estados Unidos. Tô achando que você deu uma enganada. O que aconteceu? O que tem na parede lateral? O que faltou aqui? A cabeça do caudado que chega no vale, Sebastião. O que faltou? O fórceps menor do corpo caloso. Então o que nós temos aqui? Ó? O que chama a atenção nessa peça? A ínsula. A ínsula é o envoltório externo dos núcleos da base, da região dos núcleos da base. Então a ínsula ela termina onde? Na cabeça do caudado. Se ela termina aqui, ó, na cabeça do caudado, portanto o sulco limitante anterior da ínsula corresponde a quem? Corresponde a quem, Leonardo? Corresponde a quem? Corresponde a quem? Ao ramo anterior, lembra? Ou não? Passo para deixa eu ver se tem um serve lateral aí, depois eu não sei, mas passo para vê se tem uma coisa lateral aí. Vê aí, passo para. Vai, você vê que eu não tenho nem noção de. Aí, o que eu tenho aqui, ó? No ramo anterior, ó. Na realidade, isso aqui é o ramo anterior, ó. Estão vendo o ramo anterior? Lembra? Ramo anterior, ascendente, posterior. Lembra? Parte orbitária, parte triangular e parte opercular do giro frontal inferior. Olha o sulco pré-central aqui, ó. Giro pré-central, sulco central, giro pós-central, sulco pós-central, giro supramarginal. Lembra o ramo anterior se relaciona com quem? Com o sulco limitante anterior da ínsula. Do sulco limitante anterior da ínsula para trás eu tenho o lobo da ínsula. Para frente eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu vou ter o quê? No ventrículo? O fórceps menor do corpo caloso. Eu tenho centro semioval, se quiser, no corpo, no ventrículo eu tenho o quê? O fórceps menor. Por isso, se o seu cérebro inchou, você está com uma craniotomia epitelional, você precisa funcionar, você vai funcionar o quê? No ramo anterior. Você vai funcionar aqui, ó, porque aqui eu não tenho ínsula, daqui para trás eu tenho ínsula. Lembra que vai do sulco limitante anterior a quem? Ao giro de Herschel. Lembra? O giro de Herschel tem a posição com quem? Com o giro pós-central. Então isso aqui que nós temos, o que nós temos aqui? Então daqui, ó, para trás eu tenho o quê? Núcleos da base, eu tenho ínsula. Então daqui para frente eu vou ter o quê? O fórceps menor do corpo caloso.
Então, o sulco limitante anterior da ínsula corresponde a quem? Ao ramo anterior. Lembra? Ramo anterior, ascendente, ó, ramo anterior, ascendente, posterior de quem? Da fissura lateral do cérebro, fissura silviana. Lembra? O tronco principal da fissura silviana, ao nível do ponto silviano anterior, se divide em ramo anterior, ascendente, posterior, determinando parte orbitária, parte triangular, parte perpendicular, fibro frontal inferior. Se isso aqui corresponde ao corno frontal, portanto, então quem corresponde ao corno frontal? Parte triangular e opercular. Isso aqui, o que corresponde ao sulco pré-central? Ao forame de Monro. O sulco pré-central corresponde ao forame de Monro. Então, onde está a cápsula interna? Isso aqui está o quê? Então, aqui está o joelho da cápsula interna, aqui está o ramo anterior da cápsula interna, aqui está o ramo posterior da cápsula interna. Por isso que a parte do ramo posterior, o que é? O joelho, o terço proximal da cápsula interna, o terço proximal do ramo posterior corresponde a quem? A área motora, as fibras motoras, do trato pórtico-nuclear e pórtico-espinhal. Então você sabe que daqui para frente, ó, na realidade você pode tirar tudo. Você não tem a área da linguagem do lado esquerdo. Você não pode tirar daqui para trás. Isso aqui corresponde ao quê? O giro pré e pós-central corresponde ao corpo do ventrículo lateral. O giro supramarginal corresponde ao átrio do ventrículo lateral. O giro temporal médio corresponde ao corno inferior temporal do ventrículo lateral. Então é isso que a gente tem que avaliar. Volta lá, Leonardo, por favor. E aqui, ó, volta, peraí. Volta aqui lá. Mais um. Vai, passa um. Passa mais um. Passa. Tá tudo bem, eu passo lá. Então vamos lá aqui, ó. Ramo anterior, ó. Certo? Então o que nós temos aqui, ó? Sulco limitante anterior da ínsula. Então o que é aqui, ó? Daqui, ó, a ínsula envoltória externa da região dos núcleos da base. Eu vou ter ínsula até aqui, ó. Até aqui eu tenho ínsula. E aqui o que eu vou ter, ó? Acabou a ínsula, acabou os núcleos da base. Então quem forma a parede lateral do corno frontal? Cabeça do caudado e quem mais? Fórceps menor do corpo caloso. Aí a gente tem o quê? O que dilata no ventrículo? O que dilata no ventrículo? Substância branca. Por isso que quando você tem hidrocefalia, você tem transsudação, transependimar, você faz o quê? Quem que se dilata? Por onde passa? Pela substância branca. E a substância branca do ventrículo você chama do quê, não, Alexandre? Corpo caloso. A substância branca do ventrículo é o corpo caloso. Então é isso que a gente tem que avaliar. O corpo caloso. Então isso aqui é corpo caloso, isso aqui é corpo caloso. O piso é corpo caloso, a parede anterior é corpo caloso, a parede lateral tem corpo caloso, o teto é corpo caloso. Então tudo é corpo caloso. Então o que nós temos aí? Então tudo isso aqui compõe a parede lateral. Quem compõe a parede lateral do corpo frontal? Cabeça do caudado e fórceps menor do corpo caloso. Qual é o limite anterior da ínsula? Sulco limitante anterior da ínsula. O sulco limitante anterior. Para trás eu tenho a cabeça do caudado. Para frente eu tenho quem? Fórceps menor do corpo caloso. Quem corresponde ao fórceps menor do corpo caloso? Parte orbitária do giro frontal inferior. Se eu tiver um desespero, a casa está caindo, eu quero chegar no corno frontal, o que eu faço? Tiro quem? Parte orbitária do giro frontal inferior. Então vamos lá. Aí o que é isso aqui mesmo? Esse C aqui, ó. O que é esse C aqui? Límen da ínsula. O límen da ínsula corresponde ao que? Não, esqueci. Fascículo mucinado, que liga o frontal ao temporal. Certo? Desculpa, o frontal ao temporal. Certo? Então vamos lá. Então, ó, o que é isso aqui mesmo? Coluna do fórnix. Aqui é o tubérculo anterior do tálamo. Então isso aqui, o que é? Se isso aqui é a coluna do fórnix, isso aqui é o forame interventricular, forame de Monro. O que é isso aqui? Joelho da cápsula interna.
Aí o que acontece aqui? Se isso aqui é coluna do fórnix, o que é isso aqui? Septo pelúcido. O septo pelúcido ele liga o fórnix a quem? Ao corpo caloso. Ou partes do corpo caloso. Então, se isso aqui é fórnix, a projeção, a lâmina que liga o fórnix ao corpo caloso, nós chamamos de quê? De septo pelúcido. Então, quem compõe a parede medial do corno frontal? O septo pelúcido. Quem compõe a parede anterior? Joelho do corpo caloso. Quem compõe o teto do corno frontal? Corpo do corpo caloso. Quem compõe o piso do corno frontal? Rosto do corpo caloso. Quem compõe a parede lateral do corno frontal? Cabeça do caudado, fórceps menor do corpo caloso. Quem é o limite posterior do corno frontal? Forame de mão. Certo? Forame interventricular ou forame de mão. Viu como é fácil o jogo? Passa um lá, Alexandre. Então aqui, ó, o que foi tirado aqui? O tálamo. Está vendo que as estruturas, tudo é um céu ao redor do tálamo. Tudo é um céu ao redor do tálamo. Então eu tenho estruturas, sempre quando eu falo de ventrículo, você tem estruturas que compõem a parede do ventrículo e estruturas que são intrínsecas ao ventrículo. Por exemplo, o núcleo caudado ele é parede de ventrículo. O hipocampo ele é parede de ventrículo. Mas o plexo coroideu é uma estrutura intrínseca do ventrículo. Certo? Então, o que nós temos aqui, ó? Então, olha aqui, olha o fórnix aqui, ó. Contornando o corpo caloso, o tálamo. Tá vendo o fórnix? Então, daqui, aqui eu tenho fórnix, ó. Até aqui. Então, se eu tenho o fórnix e o tálamo aqui, ó. O fórnix termina aqui. Então, aqui é o ponto coroideu inferior. Aqui é o ponto coroideu superior. Então, tudo isso aqui eu tenho plexo coroideu. E é aí que nós vamos vendo cada parte do ventrículo. Então, eu tenho estruturas inferior ao tálamo, tem estruturas posterior ao tálamo, tem estruturas superior ao tálamo e tem estruturas anterior ao tálamo. Então, quem que está inferior ao tálamo? Giro parahipocampal, estruturas do lobo temporal. Quem está posterior ao tálamo? Estruturas do lobo occipital. Quem que está superior ao tálamo? Estruturas do lobo frontal e parietal. Frontal e parietal está superior ao tálamo. O occipital está atrás do tálamo. Temporal está embaixo do tálamo. Então é isso que você tem que avaliar. Por isso, o corno frontal ele se relaciona com quem? Parte triangular e opercular do giro frontal inferior. Na realidade é com os três, com a parte orbital, triangular e opercular. O corpo se relaciona com quem? Com o pré e com o pós-central. É a transição do frontal para o parietal. O átrio é parietal, é giro supramarginal. O corno posterior já é lobo occipital, que é a projeção posterior do átrio. E a parte inferior, o que é? É temporal. Então o ventrículo ele trafega por todos os lobos. Por isso, o limite superior do ventrículo lateral, qual é? Seu nome é? Michele, qual que é o limite superior na superfície lateral? Quem que sabe? Sulco frontal inferior. O sulco frontal inferior é o limite superior de quem? Do ventrículo lateral, do corno frontal. Se o sulco frontal inferior é o limite superior do corno frontal, você pode afirmar que o sulco frontal inferior ele é o quê? Corpo caloso. É o corpo caloso. Então vamos lá. O Leonardo vai fazer o curso amanhã. Quem pagou faz o curso. Leonardo, você vai fazer o curso amanhã. Você vai cortar o cérebro aonde? Para acessar o ventrículo? No sulco frontal inferior. Por quê? Do sulco frontal inferior para cima, eu tenho centro semioval. Do sulco frontal inferior para baixo, eu tenho corpo caloso, eu tenho ventrículo. Por isso, giro frontal médio, giro frontal superior não tem ventrículo. Então é aí que você tem que avaliar.
Por isso você põe em 6 centímetros de catéter quando você faz uma punção no corno frontal. Então você tem que avaliar a distância. Você entra por cima. Você faz o corno frontal por quê? Porque está na linha média. Ele é medial. O corno frontal e o corpo do ventrículo lateral, eles são mediais. São mediais ou são median? Medial. Qual é a diferença de medial e mediano? É a mesma coisa ou são diferentes? Certo ou errado? São mesma coisa ou diferente? Mesma coisa ou diferente? Qual é a diferença? Mediano é ímpar. O mediano ele é par. O medial ele é par. O medial tem 2 estruturas. Quando ele é lateral ele tem 2 estruturas. O mediano ele é ímpar. Por isso os cornos frontais eles são mediais. O terceiro ventrículo ele é mediano. Os ventrículos laterais, os corpos dos ventrículos laterais, eles são o quê? Mediais. Os átrios, eles são laterais. Os cornos temporais, eles são laterais. Então isso são pontos anatômicos, são nôminas anatômicas. Então é isso que a gente tem que avaliar aqui, ó. E tudo, se você avaliar aqui, ó, o corpo caloso ele faz um C. O corpo caloso ele está o quê? Acima do ventrículo, ao lado do ventrículo, atrás do ventrículo, embaixo do ventrículo. O corpo caloso ele é parede de todas as cavidades ventriculares. Passa o próximo. Quem? Quem é? Ah, depois eu. Entendi, fala um pouquinho. Passa o próximo. Passa o próximo. Aí, ó. Então o corpo caloso é tudo isso aqui, ó. O corpo caloso é tudo isso aqui. São fibras em todas as direções. O corpo caloso, as fibras se projetam para cima, para baixo, para o lado, para todas as direções. O corpo caloso. Ele apresenta fibras em todas as direções. Por isso que quando você tem uma estrutura, um tumor intrínseco do corpo caloso, uma estrutura que acometeu um tumor, que acometeu o corpo caloso, como você chama esse tumor, Alexandre? Em asa de borboleta. Quando ele tem o formato em asa de borboleta, é sinal que essa lesão está onde? No corpo caloso. É sinal que a estrutura a lesão está no corpo caloso. Quando ela apresenta o formato em asa de borboleta, ela está no corpo caloso. É essa a interpretação, porque o corpo caloso apresenta fibra em todas as direções. Então ele começa a parecer uma borboleta batendo asas em todas as direções. Então é fibras para cima, em todos os ângulos. Então aqui, ó, como eu chamo essa estrutura? Como que eu chamo essa estrutura? Forame de Monro. Se isso aqui é o forame de Monro, o que é isso aqui? Coluna do fórnix, na frente do tálamo. Isso aqui não é o tálamo. Se isso aqui é a coluna, é o fórnix, ele está à frente do tálamo, isso aqui eu chamo de coluna do fórnix. Se isso aqui é o fórnix e está em cima do tálamo, eu chamo do quê? Corpo do fórnix. E se isso aqui é o espaço entre o tálamo e o fórnix, eu chamo do que esse espaço? Fissura coroideia. E aí eu chamo do quê? O que põe entre o tálamo e o fórnix, você põe essa estrutura aqui, você chama de plexo coroideu. E se você olhar aqui o fórnix, o que acontece? Ó, coluna, corpo, a perna do fórnix, ela se projeta o quê? Lateralmente. E aí ela se passa como fímbria do fórnix, que vem inferiormente, ou fímbria do hipocampo. E ela vai terminar o quê? No corpo do hipocampo. A cabeça não tem fímbria do hipocampo. Portanto, o ventrículo lateral, a fissura coroideia, ela vai do ponto coroideu inferior, que vai o quê? Limite o quê? Posterior à cabeça do hipocampo, na transição entre a cabeça e o corpo. Vai da transição entre cabeça e corpo do hipocampo a quem? Ao ponto coroideu superior, que é imediatamente à frente do tálamo. Porque aqui o que acabou? Acabou o fórnix. Se acabou o fórnix, acabou a fissura coroideia. Então aqui, ó, você nota que no corpo, no corpo frontal e no corpo, eles são estruturas mediais.
O átrio, o corno posterior e o corno temporal são estruturas laterais. Por isso você chega no corno frontal pela linha média. Por isso você chega no corno temporal pelo giro temporal superior, mais próximo da superfície. Ele vai se lateralizando. Por isso você não vai atingir o corno frontal ou o corpo do ventrículo lateral, basicamente você não procura atingir pela superfície lateral. O corno frontal e o corpo, o menor trajeto é pela linha média. O átrio e o corno posterior, o menor trajeto seria por onde? Pelo córtex cerebral. Por quê? Porque são estruturas laterais. Aí é a mesma coisa. Volta um, Alexandre. Ao contrário, passa. Vai, pode passar. Passa, vai passando. Só que aqui, ó, tudo isso aqui, ó, o que você nota? Todos esses sulcos da superfície lateral e basal, o que eles vão fazer? Eles querem o ventrículo. Eles apontam para o ventrículo. Então, sulcos da superfície basal e da superfície lateral, eles apontam para o ventrículo lateral. Então, toda vez que você seguir um sulco, a tendência é que você vá para onde? Para o ventrículo. Então, os sulcos da superfície lateral e da superfície basal do cérebro, eles apontam para quem? Para o ventrículo lateral. E aí você tem formato de patologias, gliomas, malformações arteriovenosas, que apresentam formato em cone. Cone por quê? São estruturas que nascem nos sulcos e terminam no ventrículo. Por quê? Porque os sulcos apontam para o ventrículo lateral. Porque tem as áreas de maior atividade metabólica, que é a profundidade do sulco e o epêndio. Então as patologias querem o quê? Querem sangue. Então elas querem cruzar a profundidade do sulco com a profundidade do ventrículo. Por isso que os gliomas terminam onde? No ventrículo lateral. Por isso que as MAVs terminam onde? No ventrículo lateral. Certo? Então vamos lá, onde estaria o ventrículo lateral aqui? Então vamos lá, onde estaria aqui? Onde estaria aqui, Alexandre? Onde estaria aqui? O que seria isso aqui, ó? Linha temporal superior. Linha temporal superior. O que é isso aqui? Sutura coronal. Então, ao ponto de conexão da linha temporal superior com a sutura coronal, eu chamo de ponto de Stefani. Ele corresponde aqui ao ponto de conexão de quem com quem na anatomia. Seria de quem? Ó? Do sulco pré-central com o sulco frontal inferior. Então, daqui, ó, isso aqui, ó, a linha temporal superior corresponde a quem na realidade? Então, o ponto de conexão do sulco pré-central com o sulco frontal inferior, então eu sei que da linha temporal superior para cima, giro frontal médio, da linha temporal superior para baixo, eu tenho giro frontal inferior. Então, o ventrículo lateral ele está abaixo da linha temporal superior. Então, quando você for avaliar o ventrículo, está abaixo da linha temporal superior. E aí você tem que avaliar o quê? Que estrutura que é essa aqui? Sutura escamosa. A sutura escamosa corresponde a quem? A fissura silviana. Ela corresponde à fissura silviana. Aí você tem o ponto mais alto da sutura escamosa, ou quando ela muda o eixo de direção. Está vendo? Aquela reta que ela vem vindo para baixo. Esse ponto, quando ela muda o eixo de direção, ele aponta para quem? Para o sulco central. Acima dele, ele está apontando para quem? Para o sulco central. Então aqui, ó, se eu vier só pela sutura, eu sei que daqui para cá giro pré-central, daqui para cá giro pós-central. Aí eu teria o que aqui? Se isso aqui é a fissura silviana, aqui é a linha temporal superior, portanto aqui é o corpo caloso, o que eu tenho aqui, ó, desenhado? O lobo da ínsula. Então o sulco frontal inferior ele corresponde a quem? Ao corpo caloso, mas antes de corresponder ao corpo caloso, ele corresponde a quem? Sulco limitante superior da ínsula. Ramo anterior da cápsula, do tronco principal da fissura silviana. Sulco limitante anterior da ínsula. Então é isso que a gente tem que avaliar. Então você tem com anatomia em todos os pontos. Então nós sabemos o que nós temos aqui. Aqui acabou a ínsula. Aqui é o limite superior da ínsula. Aqui é o limite anterior da ínsula. Então a ínsula vai daqui, ó, o limite superior aqui. E aqui, ó, cadê o giro? Isso aqui é o giro pós-central. Isso, o giro superior. Esse aqui é o giro pós-central.
e aqui o limite posterior a isso, porque isso aqui não é o giro de Recha, em a posição para o giro pós-central, e então aqui está o limite. A isso ela faz isso aqui, ó. Vem aqui, ó. Então você delimita a estrutura. Então você sabe quantificar onde está o lobo da ISO. Eu sei quantificar onde está o ventrículo lateral. Então é assim que se planeja um tratamento, é assim que se planeja uma cirurgia. O que é isso aqui, Leonardo? Superfície lateral da asa maior do sfenoide. Corresponde a quem a superfície lateral da asa maior do sfenoide, Miriam? Ao polo temporal, muito bem. Então, o que você tem isso aqui? Então isso aqui é o polo temporal. Aqui, ó, a sutura escamosa, a parte escamosa, o que ela corresponde aqui? Sutura escamosa, sutura fronto-esfenoidal. A sutura fronto-esfenoidal vai corresponder a quem? Quem, Sebastião? Asa menor do esfenoide. E a extremidade medial da asa menor do esfenoide eu chamo do que, Alexandre? Clinoide anterior, processo clinoide anterior. Certo ou errado? Muito bem. Então vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Ó? É isso que nós temos que avaliar. Ó. É tudo ao redor da isso. Então, se isso aqui é plexo coroideu, eu tenho metade da chance de ser o que aqui? Metade tálamo, metade fórnix. Então, medialmente no corpo é o fórnix, lateralmente é o tálamo. Isso que depois vão vir acessos cirúrgicos. Então, se isso aqui é o forame de Monro, daqui para frente, corno frontal, daqui para trás, corpo do ventrículo lateral. Se isso aqui é o corno frontal, isso aqui é o assoalho do corno frontal, isso aqui é o assoalho do corno frontal, isso aqui é o rosto do corpo caloso, parede anterior, joelho do corpo caloso, teto, corpo do corpo caloso, parede lateral, o que é? Cabeça do núcleo caudado, fórceps menor do corpo caloso. Quem que vai ser a parede medial? Vai estar aqui que foi tirado o septo pelúcido. O septo pelúcido vai do quê? Do fórnix ou corpo caloso em direção. Ele liga os corpos calosos ou liga o fórnix ao corpo caloso. Então é isso que a gente sempre tem que ir avaliando. Então, vamos lá. Então se isso aqui é corno frontal, agora nós temos plexo. O plexo está acima do tálamo. Se está acima do tálamo, é corpo do ventrículo lateral. Então, quem que é o assoalho? Vamos pensar assim, ó. Quem que é o assoalho do corpo do ventrículo lateral? Você não precisa nem pensar. O tálamo. O tálamo é o assoalho. O corpo frontal, o corpo não está acima do tálamo? Então, quem que é o assoalho? O tálamo. Só que toda vez que eu tenho tálamo, eu tenho quem? Fórnix. Então, fórnix é o quê? Assoalho do corpo do ventrículo lateral. Se eu tenho tálamo e fórnix, eu tenho fissura coroideia e plexo coroideu. Então, quem é o assoalho do corpo do ventrículo lateral? Tálamo, corpo do fórnix. Quem mais? Fissura coroideia, plexo coroideu. Não é tranquilo? Muito tranquilo, tá? Então, o que nós temos aqui? Então, isso aí é o corpo. Quem que é o limite lateral? O corpo do núcleo caudado. Olha a cabeça do caudado se relaciona com o corpo frontal. O corpo do caudado com o corpo do ventrículo lateral. Então, quem que é a parede lateral do corpo do ventrículo lateral? O corpo do núcleo caudado. O corpo do núcleo caudado. Quem que é o teto? Vai ser, vou mostrar aqui, o corpo do núcleo do corpo caloso. Volta Leonardo, faz só. Volta por exemplo. Então, o que é a parede medial do corpo do ventrículo lateral? A mesma do corpo frontal, é tudo a mesma coisa. A parede medial, quem que é? O septo pelúcido. A parede medial também, quem é? O corpo do fórnix. Então, o corpo do fórnix é tanto piso quanto parede medial de quem? Do corpo do ventrículo lateral. Então, quem compõe o teto do corpo do ventrículo lateral? Corpo do corpo caloso. Quem compõe a parede medial? Septo pelúcido e corpo do fórnix. Quem compõe o piso? Tálamo, fórnix, fissura coroideia e plexo coroideu. Quem compõe a parede lateral? Corpo do núcleo caudado. Quem compõe o teto? Corpo do corpo caloso. Tanto não é bem? É sempre a mesma coisa? Então é interessante porque é sempre a mesma coisa. Você tem que raciocinar a anatomia.
Não é decorar a anatomia. Isso aqui, o que é isso aqui? Forando de... É isso aí. É sempre o mesmo exercício. Quando você aprende anatomia, quando você fica repetindo sobre diferentes ângulos, você fica raciocinando. Se isso aqui é o forame de Monro, à frente do forame de Monro eu tenho o quê? Rosto do corpo caloso. O que é para nós rosto do corpo caloso? O rosto é piso do corpo frontal. Se eu abrir o rosto do corpo caloso, eu vou cair aonde? Na cisterna da lâmina terminalis. O que eu tenho na cisterna da lâmina terminalis? O complexo comunicante anterior. Se eu tenho o complexo comunicante anterior, vamos supor que eu entrei pela linha média. Estou lá no complexo comunicante anterior. Aí eu bati numa parede. Bati numa parede. Eu estou batendo em quem? Quem que é a parede? O giro reto. O giro reto, é assim que se pensa. Estou batendo no giro reto. Se nós aspira o giro reto para comunicar a superfície basal com a superfície medial, então eu estou no giro reto. Então é assim que a gente tem que avaliar. E aí eu vou cair quem? Quem que é o piso da cisterna da lâmina terminalis? O quiasma óptico. Quem que é a parede posterior? A lâmina terminalis. Quem que são as paredes, os limites laterais? O giro reto. Eu não aspiro o giro reto para pegar comunicante anterior? Então é isso aí. Então vamos lá. Aí o que acontece? Aqui, ó, o certo que você vê na anatomia da maior parte das peças é quando? Qual é o limite anterior do corpo do ventrículo lateral? Forame de Monro. Qual é o limite posterior do corpo frontal? Forame de Monro. Só que o corpo ele vai da onde? Do forame de Monro a quem? Quando o fórnix toca no corpo caloso. Deixa de ter o septo pelúcido. Ok? Quando for, volta um, Leonardo, por favor. Volta mais um. Volta mais um. Aqui, ó, quando isso aqui, ó, ele tocar no corpo caloso, ó, ele toca no corpo caloso, quando ele tocar no corpo caloso, daqui para cá é corpo do ventrículo lateral. O limite posterior do corpo do ventrículo lateral é quando o septo pelúcido ele toca no corpo caloso. E deixa de ter o quê? O septo pelúcido não. O fórnix toca no corpo caloso e deixa de ter o quê? O septo pelúcido. O septo pelúcido. Então, passa mais um, vai passando aí, por favor. Aí, o que nós temos aqui? Ó? Volta um. O tálamo, se a parte anterior do tálamo, nós chamamos de tubérculo anterior, o que faz isso aqui? O que lembra isso aqui? Isso aqui é o pulvinar do tálamo. O que lembra isso aqui? O que é o pulvinar do tálamo? Elegantemente, o que é, Juan? A parte posterior do tálamo. Muito bem. Então, não parece um pato aqui, não parece? Então, o que acontece? A limite posterior é o pulvinar do tálamo. Só que aí é que tem a sacada. A sacada é o fórnix. O fórnix ele vai dividir o pulvinar. Vamos supor que eu sou o fórnix. Tá? Tudo isso aqui é o pulvinar do tálamo. Eu estou no meio aqui. Eu sou o fórnix. Daqui para cá, a parte do pulvinar do tálamo é extraventricular. Ela está onde? Na cisterna da lâmina quadrigêmea. Depois a gente vai mais para frente classificar em região da pineal. O limite lateral da região da pineal. Daqui para cá é o quê? Ventrículo lateral. Átrio do ventrículo. Por isso que tem patologias que se disseminam pela fissura coroideia. Meningiomas, cordomas, tumores epidermoides, eles abrem a fissura coroideia e tem porções intraventriculares e extraventriculares. Porque eles se comunicam. Se eu tenho o corno frontal, eu comunica quem com quem? O ventrículo lateral com o terceiro ventrículo, a fissura coroideia comunica. No átrio nós vamos ver que ele comunica quem? A cisterna da lâmina quadrigêmea com o átrio do ventrículo lateral, a fissura coroideia. Depois vamos ver no corno temporal, ele comunica o que é a fissura coroideia? O corno temporal com a cisterna ambiens. Então a fissura coroideia, ela comunica e ela, portanto, é uma via natural do cérebro. Não tem aquele negócio, as vias naturais do cérebro? Eu crio espaços anatômicos, como eu crio nos espaços supraóptico, óptico, carotídeo, carótido, óculo motor, borda livre, eu posso mexer com esse espaço. Eu solto a carótida, jogo a carótida para cima, amplio o espaço carótido, óculo motor.
Jogo para baixo, amplia o espaço óptico, é a mesma coisa. A fissura coroideia é uma via natural do cérebro, que eu posso abrir. E aí, no corpo do ventrículo lateral, eu comunico quem? Corpo do ventrículo lateral ao terceiro ventrículo. Acesso transcaloso transcoroideu. No átrio do ventrículo lateral, eu comunico quem? Na parte posterior, eu comunico quem? O átrio do ventrículo lateral, a cisterna da lâmina quadrigêmea. No corno temporal, eu comunico o corno temporal a quem? A cisterna âmes. Então, são vias naturais do cérebro. É isso que a gente tem que avaliar. Então, aqui, o grande separador vai ser o fórnix. Passa um celular, por favor. Então, o fórnix é o grande separador. Vamos ver aqui, ó, aqui o plexo coroideu, tá vendo aqui o C, ó, acima do tálamo, corpo do ventrículo lateral. Atrás do tálamo, átrio do ventrículo lateral. Embaixo do tálamo, corpo do ventrículo lateral. Certo? Todas as estruturas ao redor do tálamo. Então, vamos lá, passo próximo. Tá, só volta um. O que é isso aqui mesmo? Cápsula interna. O que é? Quantas partes tem a cápsula interna? Quantas? 3 ou 4 ou 5? O que é a cápsula interna que eu esqueci? O que é cápsula interna? Pela milionésima vez. O que é cápsula interna? Braço superior, rodilha, ventricular. Que é isso? O que é cápsula interna? O que é o conjunto de fibras mediais a quem? Ao núcleo lentiforme. Lembra? É o conjunto de fibras mediais ao núcleo lentiforme, frontalâmica, frontopontina, córtico nuclear, córtico espinhal, têmpora propositiva, visual, auditiva. Então, conjunto de fibras nervosas mediais ao núcleo lentiforme. O que é o núcleo lentiforme, Alexandre? O pálido e o putame. Cápsula externa é um conjunto de fibras laterais ao núcleo lentiforme. Cápsula extrema é um conjunto de fibras muito distante do núcleo lentiforme. Então é isso que é a cápsula. É a cápsula. A cápsula não é envoltório? Então, envoltório interno, envoltório externo é uma coisa distante. Entendeu? Então, o que acontece aqui? Então, isso é a cápsula interna. Por isso aqui é a porção. Ramo anterior da cápsula interna, joelho da cápsula interna, ramo posterior, porção retrolenticular, ou seja, atrás do núcleo lentiforme, e uma porção embaixo do núcleo lentiforme, que eu chamo de porção sublenticular. Então isso é a cápsula interna. Então, vamos lá. Aí, então, isso aqui, ó, nós vamos contornando o ventrículo lateral. Portanto, nós vamos contornando quem? A ínsula. A ínsula não é envoltório externo da região dos núcleos da base. Então, onde eu tenho o núcleo da base, eu tenho quem? Tenho ínsula. Então, quando você for cortar o cérebro e for expor o ventrículo, você vai manter no centro quem? O lobo da ínsula. Por quê? Quem que é o limite superior? É o sulco limitante inferior, superior da ínsula. Corresponde a quem? É o corpo caloso. Quem que é o limite anterior? Ramo anterior do tronco da fissura silviana. Então nós vamos o quê? Deixar no centro o quê? O lobo da ínsula. Olha o lobo da ínsula aqui, ó. Ele está no centro, ó. E aí nós vamos contornar o lobo da ínsula. Então vamos lá. Passo próximo. Passo próximo. Passo próximo. Passo. Então aqui, ó, o que nós temos? Aqui sai do corpo do ventrículo lateral. Aí nós vamos para o átrio do ventrículo lateral. E o grande denominador, se eu tenho um átrio do ventrículo lateral, quem que é a parede anterior do átrio? Quem? Pulvinar do tálamo. Se eu tenho pulvinar do tálamo, quem eu tenho? Cura do fórnix. Então eu tenho tálamo, pulvinar do tálamo, eu tenho perna do fórnix, eu tenho fissura coroideu, eu tenho plexo coroideu. Então, quem é o assoalho do corpo do ventrículo lateral é o quê? É a parede anterior de quem? Do átrio. É isso que a gente tem que falar. E é teto de quem? Do corno frontal.
É isso que a gente tem do corpo frontal, do corpo temporal. É isso que a gente tem que avaliar. Nós estamos mudando a direção. Agora nós estamos atrás. Não está atrás do tálamo? Se eu tenho tálamo, quem está tocando no tálamo? O fórnix. Se eu tenho tálamo e fórnix, eu tenho fissura coroideia, eu tenho plexo coroideu. Então a parede anterior do átrio do ventrículo lateral, quem que é? Pulvinar do tálamo, perna do fórnix, fissura coroideia, plexo coroideu. Certo? Entendeu ou não? Então vamos lá. Então vocês estão vendo aqui, ó, corno frontal e corpo, linha, parte medial, átrio e corno temporal, lateral. Agora nós vamos lateralizando, por isso depois quando vem acessos cirúrgicos, são acessos completamente diferentes. Você vai mudando a abordagem cirúrgica do corpo do ventrículo lateral para o átrio do ventrículo lateral. Passo próximo. Passo próximo. Então quem corresponde ao átrio, quem que é? O giro supramarginal. Quando você tira o giro supramarginal, você tem o átrio do ventrículo lateral. E quem aponta para o átrio, Alexandre? Que giro que aponta para o átrio? Lembra das aulas anteriores? O giro de Heschel, que é o giro temporal transverso longo anterior. Ele aponta para o átrio do ventrículo lateral. E o giro de Heschel, o giro temporal transverso longo anterior, por quê? Os longos, lembra? Já falei nas aulas anteriores. Quando eu tenho giros temporais transversos longos? Quando acabou a ínsula. Porque enquanto eu tenho ínsula, eu tenho giros temporais transversos curtos. Então vamos lá, passo próximo. Então é isso aqui, olha a ínsula aqui. Onde está o ventrículo? Está aqui, ó, ao redor da ínsula. Se o giro de Heschel aponta para o átrio, isso significa que o quê? Que a ínsula acabou aonde? No pulvinar do tálamo. Não estou falando que tálamo é núcleo da base, ok? É região. Então o que acontece? Acabou, o giro de Heschel apontou para o tálamo. Acabou a ínsula. Aponta para o átrio do ventrículo lateral. Aponta para a cavidade. Se acabou a ínsula, acabou o quê? O pulvinar do tálamo. Por isso, se você seguir o Heschel numa cirurgia, você vai chegar onde? No átrio do ventrículo lateral. Sebastião, você dormiu ontem ou não? E o Oberg, o que você acha? Acho que não, professor. Eu acho que não, eu também acho. Então vamos lá. Então nós temos o quê? Aí nós temos aqui, ó, giro pré-central, giro pós-central. Como chama isso aqui mesmo, Sebastião? Sulco, giro subcentral ou plica de passagem. Lembra? O opérculo frontoparietal. Não é o giro pré-central e giro pós-central. Isso aqui você chama de lóbulo central. Ao giro pré e giro pós-central você chama de lóbulo central. Então aqui, ó, sulco frontal inferior, sulco limitante superior da ínsula. Então se isso aqui é o giro pós-central, o que está atrás do giro pós-central? Giro supramarginal. Giro supramarginal corresponde a quem? Ao átrio do ventrículo lateral. Quem corresponde à parede lateral? Que tipo de fibras que eu tenho aqui? Vamos ver, quem sabe? Caluf. Se eu tiver imediatamente ao lado do átrio, que fibras que eu tenho? Se eu tenho ventrículo, qual é a fibra? Corpo caloso. Nós vamos chamar de tapeto, mas é o corpo caloso. Antes do corpo caloso eu vou ter quem? Radiação óptica. E a diferença é a posição da fibra. Então, o que nós temos aqui, ó? Então, isso aqui, ó, é corpo caloso, se a gente estiver do lado, né? Então, isso aqui, ó, é o átrio do ventrículo lateral. E aqui vamos mudar o quê? Para o corno posterior do ventrículo lateral. Então, vamos lá, passo próximo. Então, olha isso aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Olha o plexo coroideo. Isso aqui é o corpo do ventrículo lateral. Isso aqui é o átrio do ventrículo lateral. Então, quem que é a parede anterior do átrio? Quem que nós temos aqui? O que diferencia um do outro, ó? Olha isso aqui, ó. Tá vendo o plexo aqui, ó? Medial eu tenho quem? Fórnix. Lateral eu tenho quem? Pulvinar do tálamo. Tá vendo o pulvinar inteiro aqui, ó? Então, o que nós temos aqui? Daqui para cá eu tenho átrio.
Daqui para cá eu tenho o quê? Cisterna o quê? Tudo isso, ó, desculpa. Daqui para cá eu tenho átrio. Daqui para lá, a parte do pulvinar, eu vou ter o quê? Cisterna da lâmina quadrigêmea. Então é isso aqui, ó, do pulvinar, ó, daqui, ó, do fórnix para frente, para medial, cisterna da lâmina quadrigêmea, do fórnix para lateral, átrio do ventrículo lateral. Então tudo isso aqui, ó, daqui para lá, a parte do tálamo vai ser o quê? Cisterna da lâmina quadrigêmea. Daqui para cá é o quê? Átrio do ventrículo lateral. Por isso o átrio no giro, o que corresponderia o giro aqui para o átrio do ventrículo lateral? O que é isso aqui? Que suco que é esse aqui? Parieto occipital, que é um dos sucos o quê? 100% contínuo. Se isso aqui é o suco parieto occipital, isso aqui é o suco calcarino, parte posterior, parte anterior. Portanto, o que é esse giro aqui? Istmo do giro do símbolo. O istmo do giro do símbolo está acima do sulco calcarino, sulco parieto occipital, sulco calcarino, parte posterior, parte anterior, para cima, istmo do giro do símbolo, para baixo o que, Juan? Giro parahipocampal. E a projeção posterior do giro parahipocampal eu chamo do que? Giro lingual. Que o sulco calcarino até aqui, ó, daqui para trás é a área eloquente, é a área visual. Daqui para cá é a área não eloquente. Então isso aqui é o istmo do giro do símbolo. O istmo do giro do símbolo corresponde a quem? A parede medial de quem? Do átrio do ventrículo lateral. Então isso é um dos acessos cirúrgicos, isso é uma das safe zones do cérebro. Quando eu quero as patologias que estão na parede, que ocupam a metade medial do átrio do ventrículo lateral, eu posso aspirar quem? O istmo do giro do símbolo. Então é isso que nós temos aqui, ó, o istmo do giro do símbolo. Aí eu tenho a parede medial do átrio. Quem que é a parede medial do átrio? Sulco calcarino vai determinar o quê? Isso aqui, ó, que é o calcaraves. Só que o calcaraves nós vamos ver depois, que já relaciona quem? Eu tenho plexo aqui ou não no calcaraves? Tenho plexo ou não? Plexo? Tenho plexo ou não? O plexo no átrio, o que ele é? De superior para inferior. O plexo no corpo ele é de anterior para posterior. No átrio ele é de superior para inferior. No corno temporal ele é de posterior para anterior. É isso que você vê em cirurgia. Você vai sacando as estruturas. Isso é capacidade do cirurgião. Se ele vai de superior para inferior, o que é isso aqui? Isso aqui é o calcarável. Você tem plexo? Não tenho plexo. Se eu não tenho plexo, quais são os cornos que eu não tenho plexo? Frontal e occipital. Então o calcarável se relaciona com que corno? Occipital. Occipital. Então isso aqui é calcarave, isso aqui é a projeção disso aqui, ó, do sulco calcarino. Se eu tenho em cima, então quem que é a parede medial do átrio do ventrículo lateral? Na frente do calcarave eu vou ter quem? Bulbo do caloso, que é essa estrutura. Eu vou ter bulbo do caloso, e depois eu vou ter uma estrutura que vai subir aqui, que é a cauda do hipocampo. A cauda do hipocampo e o bulbo do caloso vão ser a parede medial do átrio do ventrículo lateral. E a parede lateral do corno posterior vai ser quem? O bulbo do caloso e o calcaraves. Você substitui a cauda do hipocampo pelo calcaraves no corno posterior occipital do ventrículo lateral. Então é assim que a gente avalia. Então, o átrio e o corno posterior, por quê? Porque eu tenho isso aqui, ó, o bulbo do caloso, nada mais é do que o quê? O fórceps maior do corpo caloso. Não tem fórceps menor no corpo frontal? No átrio e corno posterior eu tenho fórceps maior do corpo caloso. Certo? Então, vamos lá. Passo próximo. Então, o que o plexo vem vir aqui? Vem de cima para baixo? Então, aqui nós vamos ter o átrio do ventrículo lateral. Então essa estrutura aqui, ó, a gente avalia, ó, giro pré e giro pós-central, eles recobrem quem? O corpo do ventrículo lateral. Olha o forame de Monro aqui, ó. Então isso aqui é o que? Sulco pré-central. Só que a gente tem que entender que os sulcos e giros, eles são o quê?
oblíquos, eles não são retos, por isso que a gente tem dificuldade em visualizar e em imaginar. Por isso a imaginação tem que ser em 3D e não em 2D. Certo? Então vamos lá, passo próximo. Então aqui, ó, olha toda a imagem do ventrículo. Ó. Nós vamos fazer um C, ó. E aqui nós estamos indo de medial para lateral, está aprofundando lateralmente. Qual que é o recurso que eu posso usar para melhor visualizar a superfície lateral do corno frontal? Aspirar quem? O giro do símbolo. Toda vez que eu aspiro o giro do símbolo, eu faço o quê? Eu amplio o meu ângulo de visão lateral do corno frontal ou do corpo do ventrículo lateral. Então isso aqui, ó, o que é isso aqui? Sulco parieto occipital. O que é isso aqui? Sulco calcaríneo. Parte posterior, parte anterior para cima, istmo do giro do símbolo. Para baixo teria o giro para hipocampal. Isso aqui, ó, por isso que o sulco calcaríneo ele me leva para onde? O que é isso aqui? Isso aqui é pineal. Então ele me leva para a cisterna da lâmina quadrigêmea. Sempre que eu tenho dúvida, eu identifico a artéria calcarínea e sigo até ela ir em direção à cerebral posterior. Por quê? Ela vai me levar para a cisterna da lâmina quadrigêmea. E eu sei que quem contorna o esplêndido do corpo caloso, quem que é? O giro do símbolo. Se isso aqui é esplêndido do corpo caloso, quem que é isso aqui? Istmo do giro do símbolo. Qual é a artéria que está ao lado do corpo caloso? A artéria pericalosa. Então vamos lá, passo próximo. Se o giro supramarginal contorna o átrio do ventrículo lateral, qual é o limite superior do giro supramarginal? Sulco intraparietal. Então, se eu quiser ir para o átrio do ventrículo lateral por cima, eu vou pelo ponto intraparietal, que é o ponto entre o sulco pós-central e o sulco intraparietal. Não é o sulco intraparietal, porque o sulco é longo. É pelo ponto intraparietal. Entenderam ou não entenderam? Sim ou não? Então, até terça-feira. Continua terça-feira.